A estratégia de segurança nacional, essa doutrina Monroe, é realmente importante. Essa parte aqui continua me chamando a atenção. Essa nova estratégia de segurança nacional representa uma retirada da China e da Rússia em direção ao hemisfério ocidental. Ainda assim, o governo Trump está nos dizendo que vai negar aos competidores de fora do hemisfério a capacidade de posicionar forças, capacidades ameaçadoras ou de possuir ou controlar ativos estrategicamente vitais em nosso hemisfério. Essa correlação de Trump com a doutrina Monroe é uma restauração poderosa do poder e das prioridades americanas, consistente com os interesses de segurança dos Estados Unidos. É uma referência óbvia, especialmente à China no aspecto econômico. Sabemos que a Venezuela e a Rússia têm uma relação muito boa, mas é uma clara menção à China economicamente. Sim, eu li o documento completo, e eles deixam alguns pontos bem claros. Primeiro, eles reconhecem que a curto prazo não podem travar uma guerra com a China. O que eles não mencionam no relatório é que o exército dos Estados Unidos já fez muitos jogos de guerra, e basicamente, em todos os cenários, eles perdem. Ou no melhor dos casos, ambos os lados perdem. Mas não há cenário em que os Estados Unidos vençam uma guerra contra a China, especialmente por causa de Taiwan, porque a guerra seria travada na região Ásia-Pacífico, que os Estados Unidos chamam de região Indo-Pacífico, do outro lado do mundo. Não é como se a China fosse travar uma guerra contra os Estados Unidos. Você teria que estar drogado, teria que ser, sabe, tipo um aliado de Juan Orlando Hernández, o ditador hondurenho libertado por Trump, o traficante. Você teria que ser um dos comparsas de cartel dele, drogado, para realmente acreditar nessa besteira. A China não entra em guerra desde 1979. Ela não tem interesse em guerra. Então, se houver uma guerra, será na região da Ásia-Pacífico. Os Estados perdem em praticamente todos os cenários. Agora, os Estados Unidos reconhecem que a curto prazo, o que precisam fazer é se desvincular da China, mover as cadeias de suprimentos para fora da região, porque elas seriam destruídas em uma guerra. A estratégia dos Estados Unidos é tentar transferir essas cadeias de suprimentos para a América Latina, ou para as Américas em geral, e fazê-las ser dominadas por empresas norte-americanas em vez de chinesas. E então, a estratégia dos Estados Unidos é cortar qualquer relação nas Américas com a China e também com a Rússia. Mas a prioridade é realmente a China, como o relatório deixa claro. Você destacou um trecho importante nesse relatório, em que o governo Trump afirma que, essencialmente, a China não pode possuir nem controlar nenhum ativo na região. Agora, é importante que eles tenham acrescentado possuir ou controlar, certo? A China não possui muitos ativos, mas eles podem alegar que se a China, por exemplo, tiver uma participação minoritária, ou se uma empresa chinesa operar um ativo pertencente a um governo na América Latina, podem dizer, bem, a China o controla. Foi isso que fizeram com o Canal do Panamá, certo? O Canal do Panamá pertence ao governo do Panamá, não é chinês. Ponto final. A China não é dona disso, mas eles podem dizer que talvez a controlem, supostamente, porque uma empresa de Hong Kong ajuda a operar portos em ambos os lados do Canal do Panamá, embora novamente ele pertença ao governo panamenho. Eles têm empreiteiros chineses ajudando a administrar os portos. Então, mais uma vez, essa estratégia é cortar todas as relações significativas com a China e, em menor grau, com a Rússia. A Rússia realmente não tem muitas relações com a América Latina. Falamos sobre a Venezuela. A Rússia tem boas relações com a Venezuela, Cuba e Nicarágua. Mas fora isso, os laços da Rússia com a América Latina não são tão profundos. Os laços da China são bastante profundos. Antes de tudo, a China é o maior parceiro comercial de toda a América Latina quando se exclui o México. O México é o vizinho do sul dos Estados Unidos e tem um acordo de livre comércio. Mas ao sul do México, a China é o principal parceiro comercial, especialmente na América do Sul. Basicamente, quanto mais longe dos Estados Unidos, mais os países comercializam com a China, especialmente o Brasil. O Brasil é a maior economia e o país mais populoso da América Latina,
e também tem um enorme superávit comercial com a China. Esse relacionamento é muito importante. Sabe, nós também vimos que Trump travou essa guerra comercial contra a China. O que aconteceu foi que a China, em resposta, em legítima defesa, enfrentou tarifas muito altas que Trump começou a impor, chegando a 140% sobre produtos chineses. Então a China respondeu restringindo as importações de produtos dos Estados Unidos, como a soja, por exemplo, o que prejudicou os fazendeiros norte-americanos, que são uma base importante de apoio a Trump. Como resultado, a China passou a importar mais soja da Argentina e do Brasil. O Brasil também, os Estados Unidos e o Brasil exportam muitos dos mesmos produtos. Os Estados Unidos são o maior exportador de petróleo do mundo. O Brasil é um grande exportador de petróleo e também de carne bovina. Então, essencialmente, o que o governo Trump está dizendo aqui é que vai tentar cortar as relações da América Latina com a China, transformar a América Latina em uma esfera de influência imperial controlada pelos Estados Unidos e realocar a cadeia de suprimentos para dentro da América Latina. E, novamente, preciso enfatizar este ponto. Quando as corporações norte-americanas terceirizaram suas operações e transferiram a produção para o leste asiático, primeiro foi o Japão, depois a Coreia do Sul e, em seguida, a China. E em cada caso, o governo desses países tinha uma política industrial. Esforços de planejamento coordenados para desenvolver sua própria manufatura local com suas próprias empresas. Assim, eles não estavam simplesmente fornecendo mão de obra barata para as corporações dos Estados Unidos, o que significava que as corporações americanas ficavam com a grande maioria dos lucros e depois repatriavam esses lucros de volta para os Estados Unidos, enquanto as economias locais viam pouco dos benefícios. Japão, Coreia do Sul e China tiveram cada um seu próprio período de desenvolvimento industrial. O Japão, dos anos 1950 aos 1960, a Coreia do Sul, dos anos 1970 aos 1980, e a China, desde os anos 1990. Vimos que cada país desenvolveu sua própria manufatura local, com suas próprias empresas, de modo que deixaram de depender das corporações norte-americanas. O que os Estados Unidos querem fazer agora é retirar sua cadeia de suprimentos e produção da China e transferi-la para a América Latina, mas impedir que os países latino-americanos façam o mesmo. Mantê-los presos na base da cadeia de suprimentos, na base da divisão do trabalho, com as corporações norte-americanas explorando a mão de obra latino-americana barata, pagando salários muito baixos e depois derrubando qualquer governo independente na região que realmente tente seguir uma política industrial ou um caminho autônomo. Basicamente, tratar toda a região como um grande posto neocolonial do Império Norte-Americano. Criar uma nova cadeia de suprimentos usando os minerais da América Latina, que possui muitos deles. A Groenlândia também tem potencialmente muitos minerais críticos, incluindo terras raras. E essa é uma das grandes razões pelas quais Trump quis colonizar a Groenlândia. Basicamente, a ideia é transformar todas as Américas nessa nova cadeia de suprimentos. Então, quando os Estados Unidos se desvincularem da China, estarão prontos para uma guerra com a China. Mas, novamente, a estratégia deixa claro que a China é vista como a maior ameaça. No curto prazo, porém, eles não podem realmente fazer muito a respeito, porque ainda estão economicamente integrados, e a guerra comercial que Trump travou contra a China mostrou que a China tem maneiras de retaliar. A China tem uma influência significativa, como quando restringiu a exportação de terras raras para os Estados Unidos. Esses materiais são necessários não apenas para manufatura avançada e produtos de alta tecnologia, mas especialmente para o complexo militar industrial norte-americano, fabricar armas e se preparar para uma guerra com a China. Então, literalmente, o exército dos Estados Unidos quer se preparar para uma possível guerra com a China, mas não pode fazer isso sem os minerais críticos e as terras raras que vêm da China.
Novamente, tudo isso faz parte de uma estratégia mais ampla. Eles reconhecem que isso vai levar décadas, e sinceramente, acho que não será possível. É um sonho irrealizável. Mas é assim que eles imaginam, e é por isso que no relatório falam constantemente sobre cadeias de suprimentos e sobre impedir que adversários estrangeiros hostis possuam ou controlem ativos nas Américas. O New York Times afirmou que a estratégia de segurança de Trump está focada no lucro e não na disseminação da democracia. Sua nova estratégia de segurança descreve um país voltado para fazer negócios e reduzir a migração, enquanto evita julgar os outros. Meu Deus. Isso é literalmente o resumo da política externa dos Estados Unidos em toda a sua história. É simplesmente um insulto à inteligência acreditar no contrário. É isso que o governo dos Estados Unidos sempre fez. Trump só está tornando isso óbvio. Ele apenas deixou de usar o marketing enganoso. Mas essa sempre foi a política externa dos Estados Unidos. O mundo, visto da Casa Branca, é um lugar onde os Estados Unidos podem usar seu vasto poder para ganhar dinheiro. É literalmente o resumo das políticas externas dos Estados Unidos em toda a sua história. Buscamos relações comerciais pacíficas com as nações do mundo, sem lhes impor mudanças democráticas ou sociais que diferem amplamente de suas tradições ou histórias. Enquanto o New York Times entra em pânico com isso, o governo Trump está buscando uma mudança de regime na Venezuela. E o próprio documento afirma que, essencialmente, vai afirmar seu poder para ter domínio total sobre os mercados. Há muita retórica grandiosa nele, dizendo que o principal interesse dos Estados Unidos é a normalização das relações com a Rússia. Não está vendo a China como uma concorrente pura, está vendo-a simplesmente como uma concorrente econômica. Quer dizer, não é novidade. Mas novamente o que muda é a forma como isso é apresentado publicamente. O governo dos Estados Unidos tem sido aliado das piores ditaduras militares de direita da história. Em praticamente todos os grandes conflitos, os Estados Unidos estiveram ao lado de regimes militares horríveis e fascistas. No caso da América Latina, qualquer pessoa que conheça minimamente a história da região sabe que praticamente todas as ditaduras militares foram apoiadas pelo governo dos Estados Unidos, quase sem exceção. Pinochet no Chile, Videla na Argentina, Paraguai, Brasil, vários países da América Central, Castillo Armas na Guatemala, Rios Montt. Quer dizer, é como, se você souber qualquer coisa sobre essa região, sabe que o governo dos Estados Unidos derrubou dezenas de governos democraticamente eleitos e instalou regimes de direita, geralmente juntas militares que os próprios ex-Slavs sustentaram. Batista em Cuba, Trujillo. Quer dizer, é simplesmente insultante. Então essa ideia, de novo, essa é a narrativa do New York Times, certo? É de que os Estados Unidos eram esse hegemon benevolente. Eles nem usariam a palavra hegemon. Os Estados Unidos eram uma potência benevolente, amante da paz, que apoiava a liberdade e a democracia e exportava pó de fada, arco-íris e biscoitos até Donald Trump se tornar presidente. E agora eles são esse império do mal. Os Estados Unidos sempre foram o império do mal. Trump apenas tirou a máscara e parou de usar o marketing infantil que esses, neoliberais do New York Times usavam para se enganar à noite, para conseguirem dormir melhor, para justificarem o fato de que estavam ajudando o império a legitimar essas guerras imperialistas que mataram milhões de pessoas. No Iraque, na Síria, no Iêmen, na Líbia, em Gaza, a lista continua. E agora, a Venezuela. Então, sinceramente, não vejo uma ruptura significativa na política externa do governo Trump. A retórica é um pouco diferente, claro, mas podemos ver até sob Biden que já estava indo nessa direção. Podemos voltar até o Obama, certo? Certo. Obama foi quem declarou o pivô para a Ásia, quando Hillary Clinton era sua secretária de Estado em seu primeiro mandato. E foi Hillary Clinton quem tentou fazer o que ela chamou de reinicialização das relações com a Rússia. Ela se reuniu com Sergei Lavrov,
o ministro das Relações Exteriores da Rússia. Ela te persuade. Sim, eles tinham o botão vermelho que foi traduzido incorretamente. Porque, mais uma vez, as pessoas que comandam o governo dos Estados Unidos não são tão competentes ou bem informadas quanto se imagina. Os especialistas em Rússia deles nem conseguiram traduzir uma palavra corretamente. Então, tentaram fazer a reconfiguração das relações com a Rússia enquanto se preparavam para uma nova Guerra Fria com a China, para isolar a China. E por vários motivos, isso não aconteceu, especialmente por causa do golpe apoiado pelos Estados Unidos na Ucrânia em 2014. Isso deu início à guerra que estamos vendo hoje na Ucrânia, que começou em 2014 com o golpe dos Estados Unidos. E isso levou a uma deterioração significativa das relações com a Rússia, sanções contra a Rússia, a anexação da Crimeia, a escalada gradual dessa guerra, a expansão da OTAN. Todos nós conhecemos essa história. E então também vimos que a estratégia dos Estados Unidos para derrubar governos independentes na Ásia Ocidental, o chamado Oriente Médio, não saiu tão bem quanto eles esperavam. Eles achavam que poderiam facilmente derrubar o governo sírio, que ele cairia tão rapidamente quanto o governo egípcio. Obviamente não foi o que aconteceu. Foram mais de 10 anos dessa guerra imperial que continuou sob 3 administrações. E então eles prosseguiram com a guerra no Iêmen, que também acharam que... Quer dizer, lembro-me de quando a Arábia Saudita começou a bombardear o Iêmen em 2015, eles literalmente disseram que levaria apenas algumas semanas para desalojar os chamados Houthis em Sanaa. Isso, obviamente, fracassou. Quer dizer, o Império dos Estados Unidos sempre estabelece esses objetivos, e muitas vezes não os alcança. O Império dos Estados Unidos só teve sucesso mesmo em brutalizar países pequenos, como o Panamá em 1989, Granada em 1983 e a Iugoslávia nos anos 1990. Esses são países relativamente pequenos. O Iraque é um país maior. Os Estados Unidos meio que fracassaram lá, mas pelo menos derrubaram o governo. Mas quando lidam com um país grande como a China ou a Rússia, convenhamos, obviamente não vão conseguir atingir esses objetivos. O que eles podem fazer, no entanto, é causar muitos problemas e desestabilização, especialmente na periferia desses países, como vemos na Ucrânia. Então, voltando à narrativa da mídia ocidental sobre essa estratégia de segurança nacional, eles ainda estão lidando com o choque do fato de que os Estados Unidos vêm gradualmente se retirando da Europa. Mas, novamente, vimos a mesma coisa durante o governo Biden. Sim, o governo Biden, obviamente, inundou a Ucrânia com armas para continuar sustentando aquele regime na guerra por procuração contra a Rússia. Mas também deixaram claro que sua prioridade estava mudando para a região do Indo-Pacífico, a fim de se preparar para um conflito com a China. Esse tem sido um fio condutor desde o governo Obama, passando pelos 2 mandatos de Obama, depois Trump, depois Biden e agora Trump novamente. Retoricamente, sim, há diferenças neste relatório. Por exemplo, uma grande diferença é essa besteira de guerra cultural com a qual somos sempre, martelados tanto por republicanos quanto por democratas, mas especialmente pelos republicanos. E há essas linhas absurdas no relatório, como sobre como a Europa vai enfrentar uma destruição civilizacional por causa da imigração, o que é, uma reformulação daquela narrativa racista e nacionalista branca de que muçulmanos de pele escura vão destruir a Europa. E eles chamam isso de Qual era mesmo aquele termo idiota? Excessive Bildungsrang. É isso que era. Isso é ainda mais estúpido. Mas eles chamam de Eurábia, eu acho, né? Há uns 10 anos, tenho certeza de que você já ouviu essa. Eurábia. E é assim, a essa altura, já ouvimos essa besteira por mais de uma década. É só parte dessa guerra cultural desses partidos de direita para desviar a atenção dos verdadeiros problemas que as pessoas enfrentam. Moradia inacessível, custo de vida alto, inflação, todos esses problemas que vemos nos Estados Unidos e que são ainda piores na Europa.
E o Trump literalmente diz às pessoas que elas estão inventando isso. Um dia ele diz, bem, é a inflação do Biden. E no dia seguinte ele diz, não, na verdade está tudo ótimo. Tudo é acessível. Não existe uma crise do custo de vida. Enquanto isso, a desigualdade está disparando. Os oligarcas bilionários estão ficando cada vez mais ricos. E estamos vendo, em todas essas sociedades ocidentais, desde a era neoliberal do capitalismo, com a destruição completa da capacidade do Estado, a privatização de tudo e a desregulamentação do setor financeiro, a miséria da classe trabalhadora. Um pequeno punhado de oligarcas corporativos ficou cada vez mais rico, explorando a sociedade, controlando o sistema político e comprando políticos. Não há investimento público, a educação está em colapso e a saúde não está sendo financiada. Então o que eles fazem? Simplesmente colocam a culpa nos imigrantes. É a mesma estratégia velha e desgastada. A administração Trump diz que a Europa está se destruindo. Não porque a Europa se subordinou ao Império dos Estados Unidos, cortou a energia russa e agora está antagonizando a China, um de seus principais parceiros comerciais. A Europa também continua a se subordinar aos Estados Unidos, em um momento em que os próprios Estados Unidos a estão atacando publicamente. Josep Borrell, o chefe de fato da política externa europeia, foi questionado sobre esse relatório, e é como se ele estivesse se autoflagelando. Ele respondeu, nosso relacionamento com os Estados Unidos é o mais importante, e continuamos comprometidos em aprofundar nossa parceria com os Estados Unidos. Quer dizer, é como estar em um relacionamento abusivo em que seu parceiro diz que te odeia e não quer mais ficar com você. E então você diz a eles, não, mas eu não posso viver sem você. Eu tenho que continuar com você. É isso que a Europa está fazendo consigo mesma. E então os Estados Unidos dizem que é por causa dos imigrantes, que é por causa dos muçulmanos. De novo, é apenas a estupidez de tudo isso, como se fosse preciso ignorar todo o contexto e não saber de nada para acreditar nessa narrativa sem sentido. É como a ideia de que os estadunidenses estão atacando a Venezuela por causa do tráfico de drogas, quando na realidade os Estados Unidos apoiam os piores traficantes do mundo e os libertam da prisão. Mais uma vez, a estupidez disso é incrível. E é isso que o governo dos Estados Unidos vem fazendo há muitas décadas, mas agora eles simplesmente tiraram a máscara, e Trump mostrou a verdadeira face disso. Careful, Ben. Victoria Nuland did... Cuidado, Ben. A Victoria Nuland realmente distribuiu biscoitos, então talvez haja algo nisso. O que os Estados Unidos faziam antes do Trump era basicamente distribuir biscoitos e colorir arco-íris, viajando pelo mundo para espalhar as democracias mais felizes. Mas sim, não, quero dizer, é absolutamente absurdo o que está acontecendo. Mas sabe bem, estou curioso para saber sua opinião sobre isso, porque você mencionou antes que os Estados Unidos frequentemente têm dificuldade com países maiores. Agora, eles estão basicamente dizendo, nessa estratégia de segurança nacional, que com a Rússia e a China não pode haver uma grande guerra, mesmo que mudem o foco para outras áreas como a América Latina, onde isolar a China é uma parte importante disso. Mas será que os Estados Unidos estão, neste momento, subestimando a soberania da Venezuela? Estou curioso para saber sua opinião sobre isso, porque houve muitos desdobramentos. Eu sei que o governo tem armado pessoas, treinado pessoas. Há, obviamente, um certo nível de confiança. Quero dizer, há pessoas dançando naquela música que tocamos mais cedo. Posso colocar aqui rapidinho? Veja, lá estão elas, dançando a música. Vou tocar só um trechinho. Há claramente um grande sentimento que não apoia o que os pessoas estão fazendo na Venezuela. E você já esteve lá muitas vezes? Fale sobre se também há uma subestimação da capacidade dos Estados Unidos de ditar os termos, até mesmo para um país como a Venezuela, que eu apostaria muito dinheiro que é visto aqui como um alvo fácil. Sim, os Estados Unidos não têm capacidade de ditar termos à Venezuela, e é por isso que estão recorrendo a ameaças e ataques militares. Em relação à situação lá,
um país que visitei muitas vezes, onde falo espanhol fluentemente e mantenho contato constante com as pessoas, a realidade é que sim, a Venezuela é muito dividida politicamente. Ninguém discute isso. Certamente há pessoas que odeiam o governo, mas também há muitas que o apoiam fortemente. E mesmo deixando de lado as opiniões sobre o governo, muitos venezuelanos estão dispostos a lutar por seu país, porque veem esses ataques dos Estados Unidos não apenas como uma tentativa de derrubar o governo, o que obviamente são, mas também como um esforço para basicamente colonizar a Venezuela. E há muitos nacionalistas na Venezuela que lutarão para proteger sua pátria e seus recursos naturais, que pertencem a eles, não a ExxonMobil nem a outras corporações norte-americanas. Em relação à milícia bolivariana, essa milícia popular que o governo tem ajudado a criar e treinar, isso na verdade não é novidade. Lembro-me de quando estive na Venezuela, em 2019, durante a última tentativa de golpe que Trump realizou em seu primeiro mandato, quando tentou impor essa figura da oposição de direita, pouco conhecida, Juan Guaidó, como o falso presidente interino da Venezuela, apesar de ele nunca ter participado de uma eleição presidencial. Lembro que naquela época, eles já tinham essa milícia, porque estavam preocupados com uma possível invasão. E aliás, sabemos por reportagens da mídia que Marco Rubio, embora não fizesse oficialmente parte do primeiro governo Trump, às vezes se reunia com ele, dava sua opinião e o aconselhava. Rubio estava pressionando por uma invasão dos Estados Unidos à Venezuela durante o primeiro mandato de Trump. Então, obviamente, sabemos que ele está pressionando por isso novamente no segundo mandato de Trump, agora que é a segunda pessoa mais poderosa na administração Trump. Essa milícia não é nova. É aquela milícia popular bolivariana que existe há vários anos. Mas vimos relatos de que centenas de milhares de pessoas têm se alistado. E eu acredito plenamente nisso, porque conheço pessoas que disseram que pegarão em armas e lutarão se os Estados Unidos os atacarem. Em relação às visões políticas dentro da Venezuela, antes de tudo, a oposição oligárquica de direita tem sido extremamente dividida por muitos anos, mas neste momento está completamente desorganizada. Quase todos os principais líderes oligárquicos de direita vivem no exterior, a maioria em exílio autoimposto. Leopoldo López, que vem de uma das famílias mais ricas da Venezuela, costumava controlar o país e seu petróleo. Quer dizer, é por isso que os oligarcas de direita na Venezuela são tão radicais, tão violentos e tão dispostos a usar qualquer meio, incluindo guerra e invasões dos Estados Unidos, para derrubar o governo. É porque eles, antes da Revolução Bolivariana, controlavam o petróleo e os recursos naturais da Venezuela. Eles tratavam o país como seu cofre pessoal e eram extremamente ricos por causa disso. Não por trabalho árduo, não por empreendedorismo ou inovação, nada disso. Sabe, a Venezuela já era um estado petroleiro havia 100 anos antes mesmo de Hugo Chávez nascer. E antes de a Revolução Bolivariana começar, quando Chávez se tornou presidente por meio de eleições democráticas em 1999, antes disso. A Venezuela tinha uma ditadura bipartidária, como os Estados Unidos, o que eles chamavam de Pacto de Punto Fijo, um sistema de 2 partidos em que esses partidos se revezavam no poder a cada poucos anos, como os democratas e os republicanos. Na Venezuela, uma facção da oligarquia assumia o poder e usava todos aqueles recursos naturais como seu cofre pessoal. Depois perdia o poder, e a outra facção da oligarquia fazia exatamente a mesma coisa, repetindo o ciclo. Essas são as pessoas desesperadas para voltar ao poder. E todos são parentes. É extremamente incestuoso. Leopoldo López Mendoza é seu outro sobrenome. Vem de uma das famílias oligárquicas mais poderosas da Venezuela. Ele é parente, é primo da família Halvorsen, outra família oligárquica muito influente na política dos Estados Unidos.
Thor Halvorsen dirige essa falsa organização de direitos humanos que tem trabalhado com o governo Trump. E então você mencionou Maria Corina Machado. Ela provavelmente seria a líder de fato da Venezuela se os Estados Unidos conseguissem derrubar o governo venezuelano. Ela prometeu realizar privatizações em massa. É uma grande fã de Ayn Rand e daquela baboseira libertária que derrete o cérebro. Ela prometeu privatizar tudo na Venezuela, o que, segundo ela, vale 1,7 trilhão de dólares. E ela também é prima de outra família oligárquica, incluindo a família Neumann. Machado também vem de uma família muito rica. Eles são todos oligarcas. Todos querem controlar esses recursos naturais para lucrar pessoalmente com eles. Você sabe, eles vão vendê-los, é claro, para a ExxonMobil e a Chevron, mas depois vão pegar, sabe, uma fatia de 5% ou 10%. Esse dinheiro não vai para o povo venezuelano, que ficará sofrendo. Então, dado esse histórico, sim, há alguns oligarcas de direita que odeiam o governo. Ainda há alguns deles na Venezuela que odeiam o governo, mas eles representam apenas uma pequena minoria da população. E há muitos venezuelanos pobres e da classe trabalhadora que compõem a maioria da população e que ainda apoiam o governo. Porque apesar de todos os muitos problemas que ocorreram na Venezuela na última década, principalmente por causa das sanções e do bloqueio ilegais dos Estados Unidos, que privaram o país da receita de exportação obtida com o petróleo. Segundo a principal especialista da ONU em sanções, Alena Douhan, o governo venezuelano perdeu 99% de sua receita porque não conseguia exportar petróleo, nem importar a tecnologia, a nafta e o petróleo leve de que precisava, além dos produtos químicos necessários para processar e refinar seu próprio petróleo pesado na Venezuela. Isso tornou basicamente inútil. Eles não podiam exportar por causa das sanções dos Estados Unidos. E não podiam importar a tecnologia necessária para reparar e modernizar sua infraestrutura petrolífera, já que ela era em grande parte fabricada por empresas dos Estados Unidos e da Europa, e as sanções os impediam de fazer isso. Depois, as seguradoras e empresas de transporte internacionais não quiseram mais trabalhar com a Venezuela, como todos esses problemas que a Rússia também enfrentou. A Rússia é uma grande potência mundial. Ela conseguiu contornar as sanções porque, essencialmente, mostrou que é grande demais para ser sancionada. Já o principal parceiro comercial da Venezuela era historicamente os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos estavam sufocando o país. Ainda assim, há muito apoio ao governo entre os venezuelanos pobres e da classe trabalhadora, porque é o único governo em toda a história moderna da Venezuela que lhes deu apoio. Educação gratuita, saúde gratuita, moradia gratuita. Mais de 5 milhões de unidades habitacionais foram criadas desde que a Revolução Bolivariana começou sob Hugo Chávez e foi continuada por Nicolás Maduro. É o primeiro governo que realmente utilizou os recursos naturais da Venezuela para beneficiar a maioria da população. E tem sido incessantemente punido pelos Estados Unidos por isso. Os estadunidenses acreditam, em sua arrogância habitual, que esses governos estrangeiros não têm apoio popular, que o governo sírio não tinha apoio, que o governo líbio sob Gaddafi não tinha apoio, e que poderiam simplesmente derrubá-los, colocar um fantoche no poder e tudo ficaria bem. Bem, como vemos na Líbia, esse definitivamente não é o caso. A Líbia ainda está em uma guerra civil que os Estados Unidos iniciaram com sua guerra ilegal de mudança de regime da OTAN em 2011. E então o governo da Síria foi derrubado, e agora veja o desastre em que a Síria se encontra. Quero dizer, o país é governado pelo ex-líder da Al-Qaeda que fez parte do ISIS, que é, sabe, um fantoche do Ocidente. E mesmo assim, ele é odiado. Ele não foi eleito, aliás, é um ditador. Portanto, os Estados Unidos não se importam nem um pouco com a democracia. Sabe Ahmad al-Shara, esse ex-líder da Al-Qaeda na Síria? Não houve uma única pessoa que votou nele. É simplesmente um pesadelo na Síria, um pesadelo absoluto. Então, a ideia que os Estados Unidos têm
de que a Venezuela de alguma forma se tornaria essa grande utopia libertária, administrada por fãs de Ayn Rand, que simplesmente venderiam tudo para corporações americanas, é na verdade bem provável que resultasse em outro caso, como a Líbia ou a Síria, na ponta norte da América do Sul, bem no Caribe, perto dos Estados Unidos. Depois que os Estados Unidos desestabilizaram o norte da África, as armas que o governo líbio possuía se espalharam por toda a região porque os Estados Unidos destruíram o Estado líbio. Todos esses grupos jihadistas salafistas tiveram acesso a essas armas, que foram parar nas mãos do Boko Haram e de outros grupos extremistas em toda a África. Enquanto isso, na Síria, aconteceu exatamente a mesma coisa. Tornou-se o epicentro de extremistas jihadistas salafistas de todo o mundo que inundaram a Síria e que agora controlam o país. Isso desestabilizou a Europa, pois levou a uma crise massiva de refugiados, da qual partidos de extrema-direita na Europa se beneficiaram, culpando refugiados e imigrantes por tudo, sem mencionar que os Estados Unidos, a OTAN e os países europeus foram responsáveis por essa crise por meio de suas guerras de agressão e guerras de mudança de regime. Agora, os Estados Unidos, em toda a sua brilhante sabedoria, estão fazendo a mesma coisa bem no seu próprio chamado quintal, segundo sua retórica colonial, em seu próprio chamado hemisfério, de acordo com essa mesma retórica colonial. Eles vão criar uma Líbia, a algumas centenas de milhas de distância, um pouco mais perto dos Estados Unidos, na Venezuela se conseguirem derrubar o governo venezuelano. Já disse isso várias vezes e vou repetir. Acho muito improvável que o governo venezuelano caia, a menos que o governo dos Estados Unidos realmente entre em guerra diretamente. Bombardeie Caracas, destrua infraestrutura importante, potencialmente mate Maduro, o que é uma possibilidade muito real. É por isso que acho que Rubio está pressionando muito por isso. E acredito que Trump poderia dar sinal verde para isso, porque Seria uma loucura. Isso só continuaria. Seria um desastre. Muita gente vai morrer por causa disso. Mas a ideia que eles têm é que depois que isso acontecer, eles simplesmente vão instalar Hermano González como presidente de fachada. E a verdadeira presidente por trás dele seria Maria Corina Machado como sua vice-presidente. Mas ela seria a verdadeira líder. Sabe, como Dick Cheney era o verdadeiro líder. Bush era apenas o cara de marketing voltado para o público. Machado privatizaria tudo. As corporações dos Estados Unidos comprariam tudo. O povo venezuelano ficaria de braços cruzados. Os venezuelanos pobres e da classe trabalhadora aceitariam o fato de que todos os seus recursos estão sendo vendidos para a ExxonMobil e para as mineradoras americanas, e não fariam nada. Não, haveria uma guerra civil. Se os Estados Unidos assassinarem Maduro e derrubarem o governo venezuelano, haverá uma guerra civil. Ponto final.